E fazer é uma coisa que a gente gosta. Nós sempre queremos fazer alguma coisa. Quanto mais não seja dizer mal de alguém. Não? Aqui ninguém fala mal de ninguém. Nós gostamos de fazer coisas. Quando a nossa vida está muito sedentária, nós temos vontade de fazer alguma coisa. E esta pergunta ela é muito oportuna para nós. O que é que eu posso fazer? E normalmente nós perguntamos o que é que nós podemos fazer para Deus, o que é que nós como povo de Deus podemos fazer, como família. E nós podemos ter uma reflexão sobre isso. E é isso que eu quero fazer juntamente com os irmãos. E trazer aqui algumas coisas importantes para nós questionarmos o que é que nós podemos fazer. O que é que está ao nosso alcance fazer? Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos precisar de ter um foco. Primeiro, nós precisamos ter uma visão, uma ideia, pelo menos, do que vamos fazer. Vamos viajar a tal lugar. Existe um foco para fazer alguma coisa. Então, muitas vezes andamos a questionar o que fazer. O que é que eu devo fazer? E essa pergunta surge da falta de direção que nós temos. Surge de uma falta de visão clara. Surge de uma falta de compreensão daquilo que são as promessas de Deus para nós. Ou seja, se eu não conheço as promessas, se eu não sei quais são as promessas de Deus para mim, eu não sei o que eu devo fazer. Mas do outro lado temos a questão de quando nós sabemos qual é a visão, qual é a promessa, nós passamos a perceber o que devemos fazer. Porque temos uma visão, porque temos um alvo, uma promessa. Por isso é que a palavra diz que sem visão o povo corrompe-se. Mas o povo precisa da lei, porque a lei vai trazer visão. E nós temos uma promessa da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, que envolve todos nós. E é a volta de Jesus. E é esse retorno de Jesus para governar a terra que faz com que nós compreendemos o que precisamos de fazer. Ou seja, é por causa dessa volta, é por causa dessa grande promessa que nós temos, dessa expectativa, que nós sabemos o que temos de fazer. E a palavra de Deus dá muitas instruções. A palavra de Deus é um manual de instruções para nós. Eu quero saber como funciona. Eu sei qual é o alvo. Agora, como devo fazer? O que eu devo viver hoje? Como eu devo executar a minha vida no meu trabalho, por exemplo? Na minha família? Nós precisamos de ir ao manual de instruções e absorver o que o Espírito Santo vai falar para nós, através da sua palavra. Então, para nós fazermos alguma coisa, e o que acontece é que nós muitas vezes estamos a fazer coisas simplesmente por fazer. E normalmente quando fazemos coisas por fazer, não dá certo porque nós não temos consciência da promessa. Ou seja, eu passo a fazer coisas simplesmente porque eu quero fazer, porque eu quero estar entretido, porque eu quero ter uma ocupação. Mas nós, filhos de Deus, a Igreja, tem uma promessa e por isso ela deve fazer algo, mas conforme a lei que já está determinada, conforme os princípios que regulam a Igreja, conforme os princípios e os mandamentos que Jesus instruiu aos discípulos e toda a Igreja por aí adiante, até nós hoje. Então nós vamos precisar de ter uma visão para fazer algo. Quando nós estamos a fazer um trabalho na igreja, nós vamos precisar de uma visão para saber o que estamos a fazer. Para que haja compreensão, nós estamos a fazer algo porque a promessa, porque a visão é esta.
Então, por causa de haver uma visão, por causa de haver clareza na visão, então nós vamos executar, nós vamos fazer as boas obras, nós vamos executar. Então, na maioria das vezes, nós estamos desnorteados. E nós muitas vezes, no nosso dia a dia, nós questionamos o que é que nós estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, qual é a razão da nossa vida, porque é que eu respiro, o que é que eu estou a fazer aqui na Terra. Essas são as perguntas que no dia a dia, quando nós estamos calados, nos nossos pensamentos, essas perguntas sobem à nossa mente. E nós temos que lidar com isso. Nós temos que trabalhar isso. E então, nós vemos Jesus a trazer uma visão para o seu povo. E é por causa dessa visão que nós trabalhamos. É por causa dessa visão que nós santificamos. É por causa dessa visão que nós caminhamos e persistimos. Não é porque há bênçãos terrenas. As bênçãos terrenas fazem parte desse alvo, dessa promessa. Ou seja, conforme eu estou focado na minha promessa, conforme eu estou focado naquilo que Jesus me prometeu, as bênçãos terrenas vão surgir. Porque eu vou obedecer àquilo que o Mestre já disse para fazer. Então a consequência da obediência são bênçãos. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais também, coisas que nós necessitamos. Então às vezes nós invertemos a visão, começamos a olhar para as coisas terrenas, para as necessidades terrenas e perdemos o foco. E entramos numa maquinação, entramos em obras que Deus não disse para nós fazermos. Passamos a entrar numa caminhada e numa compreensão das coisas carnal. E então fazemos obras da carne. E quando isso acontece, nós perdemos o foco na promessa, perdemos o foco das coisas espirituais. Paulo diz: foquem nas coisas que são de cima e tirem os vossos olhos das coisas terrenas. Porque há algo superior da parte de Deus para o seu povo. Mas a nossa tendência é olhar para as coisas da carne. E é aí que entra a corrupção. E quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos corrupção. Nós vemos uma igreja desnorteada. Nós vemos uma igreja a debater coisas que não era para debater. Vemos irmãos de mal uns com os outros e não era para estar. Porquê? Não há visão da promessa. Não relembramos, como Paulo diz, para trazer à memória aquilo que é bom. As promessas de Deus, a lei de Deus é boa. Então, quando nós meditamos nessas coisas, o nosso procedimento, aquilo que nós fazemos, vai ser em obediência a essa promessa. Porque é uma palavra que Jesus falou para o seu povo. E é nessa palavra que nós devemos basear tudo que nós fazemos. Então, nós, filhos de Deus, não devemos fazer simplesmente por fazer. Nós fazemos porque aguardamos o Salvador, o Rei e Senhor da Terra, e é por causa disso, é por causa dessa promessa que nós vivemos e fazemos. Amém? Amém. É porque existe uma promessa. Quando você estiver desnorteado, perdeu a visão, perdeu o foco da vida, lembre-se que há uma promessa celestial. Há uma promessa da parte de Jesus, de que Ele vai voltar. E isso é a razão pela qual o povo de Deus obedece à palavra. Nós estamos a viver dias difíceis, dias de tribulação, de guerra na terra. As trevas estão cada vez mais intensas na terra. Jesus já falava disso, os profetas já falavam disso, que os últimos dias iam ser dias de trevas, e nós estamos a começar a viver esses dias, irmãos. As promessas estão-se a cumprir, as profecias estão-se a cumprir. Mas Paulo diz: olhai para as coisas que são de cima,
Porque há uma esperança para o povo de Deus. Para quem está no mundo não há esperança. Mas para o povo que honra ao Senhor, para o povo que busca o Senhor, há uma promessa. Há esperança de eternidade, esperança de vida para o povo de Deus. Então, irmãos, quando nós temos esta visão de que há um reino celestial que vai vir para a terra, vai ser implementado na terra, e que os governos humanos, os governos satânicos vão cair por terra. Quando nós temos essa noção de que há um rei, nós passamos a ter uma mentalidade de excelência naquilo que fazemos. Porque não é para um ser humano que estamos a fazer, é para um rei eterno, imutável. Então aquilo que nós fazemos não deve ser de qualquer forma. Devemos ter excelência no nosso serviço, excelência naquilo que fazemos, excelência no trato uns com os outros, usando a grande arma do amor, a supremacia do amor para no trato uns com os outros. E largarmos as coisas terrenas, discutirmos por coisas pequenas. Se a cadeira está ali hoje, então vou discutir porque a cadeira está fora do sítio. Coisas terrenas. Nós estamos a olhar para as coisas terrenas. Mas nesta noite eu estou a trazer uma palavra para nos despertar para a promessa de Jesus. Pelo vosso amém, parece que não vai acontecer. Quando temos uma promessa de excelência e uma visão, então nós vamos fazer o que deve ser feito e aquilo que nós vamos fazer vai corresponder ao que queremos. Quando não fazemos dessa forma, aquilo que nós vamos mostrar para o mundo é que o Deus que nós servimos não é um Deus de excelência. Porque é aquilo que nós estamos a fazer, é o nosso amor, o nosso trato uns com os outros, o zelo pela obra do Senhor que vai manifestar às trevas, a quem está em trevas, que aqui é o lugar certo para estar. E as pessoas desejarem estarem no nosso meio por causa da excelência daquilo que o povo de Deus está a fazer. Por causa da excelência do coração do povo de Deus. Então nós fazemos, nós executamos coisas. O que é que eu devo fazer? Nós vamos para a palavra de Deus, as boas obras, nós fomos chamados para elas. Não sei o meu chamado, as boas obras no seu trabalho, as boas obras na sua casa. Não sei para que fui chamado, nós fomos chamados para abençoar e não amaldiçoar. Então não sei qual é o meu chamado, já sabes qual é o teu chamado hoje. Se na tua boca está a sair maldição dentro do teu lar, para a tua esposa, para o teu esposo, usa a bênção. Usa o amor. E já vais saber o teu chamado. E vais ver a obra do Senhor acontecer na tua vida. Então, na verdade, às vezes nós não sabemos o nosso chamado, nós imaginamos algo extraordinário e está na simplicidade da obediência ao mandamento. Eu obedeço e então o resultado surge. É duro, mas eu obedeço e então o resultado, o fruto, vai acompanhar. Então nós fazemos por causa da volta de Jesus, por causa do seu juízo que vai vir sobre a terra, que já está a vir sobre a terra, por causa da condenação dos dias maus. Preciso estar atento ao mover de Deus, àquilo que Deus está a fazer na terra hoje. O que é que Deus está a falar com a sua igreja nos dias de hoje? O que é que Deus está a falar consigo em particular? Que conversa é que você está a desenvolver com Deus que vai trazer uma revelação e uma experiência de Deus na sua vida? Isaías capítulo 1, versículo 1, ensina-nos que Isaías teve uma visão, uma compreensão de uma mensagem de Deus durante um período mínimo de 25 anos. Durante um período de 4 reis diferentes, uma sucessão de reis diferentes, ele compreendeu o que Deus estava a falar com ele. Mas demorou pelo menos 25 anos.
Depois daqueles 25 anos, então ele diz, veio a palavra do Senhor a mim. O Senhor me falou em visão. Porque há uma necessidade de tempo. Deus fala através do tempo, das circunstâncias, e vai testando a nossa fé, vai vendo, moldando o nosso caráter também. Então nós precisamos de compreender o que Deus está a falar. O que é que está a sair do trono de Deus nestes dias? E para nós sabermos o que fazer no nosso tempo, porque aquilo que nós vamos fazer não foi há 100 anos atrás. Não foi há 200, há 1000 anos atrás. É hoje. Deus continua a falar hoje. O que é que Deus está a falar hoje? O que é que Deus está a falar sobre a sua família? O que é que Deus está a falar sobre a cidade de Famalicão? O que é que Deus está a falar sobre as nações? Quem está disponível para ouvir aquilo que Deus está a falar? Para trazer para hoje. Às vezes nós estamos em imaginações de coisas, falamos de coisas que aconteceram há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, da história da igreja, do que aconteceu lá atrás, e isso é facto. Porém, a história continua a acontecer. O Espírito Santo continua a falar com a igreja. O que é que o Espírito Santo está a falar à igreja nestes dias? Então é necessário, irmãos, conhecer o tempo e as estações de Deus. Compreendermos que a estação que nos aproxima do dia do fim, da volta do Senhor, são dias de trevas, por exemplo. São dias em que a igreja vai ser consertada, vai ser endireitada aos caminhos da igreja. E que nós, se quisermos viver eternamente com o nosso Mestre, vamos ter que entrar nesses caminhos. Os caminhos proféticos, os caminhos daquilo que o Espírito Santo vai falar nos dias de hoje. Às vezes nós falamos da volta de Jesus, mas repare, é uma imaginação que nós temos. Quando chegar à prática, a factos, nós vamos ter que estar conectados com o Espírito Santo para compreendermos o que vai acontecer. Porque senão, são dias de trevas, dias de engano, dias de multiplicação da iniquidade, dias de esfriamento, e se o Espírito Santo não estiver a falar, se o Espírito Santo eu não conseguir compreender a voz do Espírito Santo, eu posso ser engolido pelas trevas. Então os últimos dias, os dias que nos aproximam da volta gloriosa de Jesus, vão ser dias em que há necessidade de depender do Espírito Santo. Depender do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai conduzir a igreja à glória. O Espírito Santo é que vai dar as ordens à igreja. O que precisa ser feito. Por isso é que eu estou a falar em tempos e estações, que o Espírito Santo vai falar e nós precisamos de ouvir. E o Espírito Santo vai testificar à igreja aquilo que ele está a fazer. O mover de Deus. Jeremias 4, versículo 1 ao 4, diz assim. Deus está a trazer, aliás, o profeta Jeremias está a trazer aqui uma mensagem da parte de Deus ao povo, que eu quero trazer para nós hoje, como igreja. Se voltares, Jeremias 4, 1 ao 4, se voltares, ó Israel, que aplicado aos nossos dias é a igreja, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Só anda vagueando quem não tem visão, quem está fora do propósito. E isso acontece conosco, regularmente. Porque estamos sem foco, estamos sem palavra da parte de Deus, porque não escutamos. Então ele está a dizer, se vocês removerem as vossas abominações, que vocês praticam, que vocês colocaram entre mim e vocês, então vocês precisam de retirar isso. Se vocês retirarem
as vossas abominações diante de mim. Não mais andareis vagueando, se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça. Então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outro campo novo, e não semieis entre espinhos. Eu quero salientar isto aqui: lavrai para vós campo novo, e não semieis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então o fogo do Senhor, a ira do Senhor vem por causa das obras do seu povo, por causa das más obras do seu povo. E aqui ele está a dizer: olha, vocês voltem-se para mim e lavrem um campo novo. Ou seja, vão cultivar, vão trabalhar um campo novo. Deixem de semear entre espinhos. Ou seja, vocês estão a semear mal. Vocês estão a lançar semente aos espinhos. E ele não está a dizer para lançar para a terra boa, ele está a dizer: lavrai a terra. Ou seja, trabalhem a terra. Cultivem aquilo que vocês já têm. Trabalhem esse novo campo para semearem bem. Então, Deus está a dizer aqui ao povo para lavrar campo novo. E nós vamos precisar, irmãos, e agora eu quero trazer a mensagem para nós, para a nossa igreja. Aquilo que nós estamos a receber da parte de Deus, aquilo que Deus nos tem agraciado nestes últimos anos, a unidade dos irmãos, aquilo que nós estamos a trabalhar arduamente para que aconteça na cidade, tudo isso está-nos a ser, pela graça do Senhor, presenteado à nossa igreja. A nossa igreja, nós ainda não estamos a ver isso, nós ainda não estamos a ver isso com clareza, mas a nossa igreja, neste momento, é um exemplo para outras igrejas. Porque há algo que foi criado, que foi gerado pela vontade de Deus e por pessoas que se dispuseram a fazer isso e que velaram pelo povo e que trabalharam arduamente para que isso venha à tona. E nós fomos agraciados, irmãos, com algo da parte de Deus. Esta igreja foi agraciada com algo especial da parte de Deus. E é aqui que eu quero trazer esta mensagem para nós. Lavrarmos o que já temos, lavrarmos este campo, cultivarmos o que nós temos. Porque nos tempos e nas estações, Deus sabe o que é que vai dispensar sobre uma região, sobre um lugar, sobre uma igreja, para alcançar outros lugares. Então Ele cria algo, gera algo novo para expandir. Só que nós precisamos de compreender que nós recebemos algo e que nós temos algo novo e que precisa da ordem e das instruções de Deus para ser feito, para ser trabalhado, na dependência do Espírito Santo, porque é novo. Novo ainda ninguém viu, ainda ninguém experimentou. Então nós como igreja estamos a viver o novo de Deus. E esse novo exige que o povo dependa do Espírito Santo, que é quem traz as ordens do trono do Senhor para nós. Então nós temos que dar a primazia ao Espírito Santo, para não estarmos a trabalhar em vão, para não fazermos simplesmente por fazer, mas porque o Espírito Santo vai promover isso no nosso meio. Então a minha mensagem para nós hoje é: Pastor Vítor, liderança e todo o mais rebanho que está aqui, vamos cultivar aquilo que já recebemos. Vamos trabalhar com zelo aquilo que já recebemos. Não vamos receber, já recebemos.
Uma pessoa quando nasce, digamos assim, ela ainda está dentro da barriga a ser gerada, mas já é gente, já virou ser humano. Ainda não se vê claramente, mas já está lá dentro. A potência toda já está lá dentro. Então aquilo que precisa ser trabalhado é aquilo que já recebemos e que vai crescer, que vai multiplicar, que vai ampliar. Então, irmãos, aquilo que nós fomos agraciados da parte de Deus, vamos cultivar, tratar o terreno, vamos usar a arma do amor, vamos usar a arma do perdão uns aos outros, vamos usar as armas espirituais e não as carnais, vamos usar a armadura que nos foi dada pelo Senhor Jesus para nós zelarmos pelo povo de Deus. Não sou eu que vou ser salvo, nós vamos ser salvos. É um povo que é salvo. E é um povo que precisa de cultivar aquilo que é certo. Aquilo que já se tem, cultivar. Aquilo que já se tem, continuar a semear, persistir. Porque esse é o tempo que nós fomos agraciados da parte de Deus para estes dias. E aquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós vamos ser cobrados da parte de Deus daquilo que nós estamos a fazer. Aquilo que nós recebemos, aquilo que nos é dado. Jesus usa a parábola dos talentos e deu talentos diferentes a cada um. Aquilo que esta igreja recebeu, os talentos, a bênção do Senhor, a graça que recebemos, vai ser requerida das nossas mãos. O que fizemos, ou melhor, o que vamos fazer com aquilo que recebemos. E isto não é uma responsabilidade exclusiva da liderança. Está muito além disso. É uma responsabilidade sua, que de repente não quer compromisso com Deus, mas que Deus está a chamar para o compromisso. Então, todos nós aqui, todos, sem exceção, aqueles que são filhos do Senhor, aqueles que são apacentados neste rebanho, nós que somos apacentados pelo Senhor neste rebanho, somos nós. É das nossas mãos. Então a responsabilidade é de todos nós. Amém?